Vale dizer que o processo penal é o ramo autônomo do direito público que regula a atividade de jurisdição de um Estado soberano no julgamento do acusado em praticar um crime. O processo penal é um instrumento que, por meio das provas, se realiza uma reconstrução aproximada de um fato passado crime. Inclusive, esse fato jamais estabelecerá a verdade do seu desencadear do que como realmente aconteceu, mas tão somente uma junção de narrativas reforçadas pelas provas e que tentam criar condições para que o juiz exerça sua atividade cognitiva, qual futuramente produzirá o convencimento externado na sentença. A prova sob esse contexto tem um valor sempre relativo, pois para se provar fato juridicamente relevante deves entender que a busca findará em algo supostamente verdadeiro. Assim, as provas, além de exercerem a reconstrução histórica com a finalidade de fundamentar o livre convencimento motivado do juiz, também servem para fazer crer aos cidadãos que o processo penal está trazendo a verdade dos fatos. Portanto, a finalidade do direito processual penal é fornecer os instrumentos necessários ao cidadão em face ao poder do Estado. No direito penal, o advogado criminalista assume um papel indispensável para a justiça. Sem ele, a relação entre Estado e réu seria indiscutivelmente opressora. Dentro do âmbito jurídico, a prova pode ter o seu termo empregado sob o aspecto subjetivo que visa definir o resultado desse esforço. Essa prova pode ser conceituada como sendo um meio instrumental. Tendo também como principal finalidade convencer o juiz de tornar os fatos alegados pelas partes conhecidos do juiz convencedor de sua veracidade, já que ele não presenciou os fatos ocorridos que estão sendo apresentados a ele, e por meio das provas que esse juiz poderá reconstruir o momento histórico em questão, para assim decidir se a infração de fato ocorreu e se o réu foi seu autor. A atividade probatória é regida por 10 princípios. São eles: o princípio do contraditório visa estabelecer e garantir a ambas as partes o direito de presenciar a produção das provas ou de manifestar-se sobre elas. O princípio da aquisição da prova estabelece que, uma vez produzida, a prova pode socorrer qualquer das partes, sem importar qual dos litigantes a indicou ou introduziu no processo. O da imediação, onde exige que o juiz tenha contato direto com as provas, na qual a partir delas irá valer para decidir da identidade física do juiz que vai determinar que a decisão seja proferida. O princípio da oralidade vai ser a partir dele que os depoimentos de testemunhas são prestados oralmente, salvo em casos excepcionais em que a forma escrita é expressamente admitida prevista no artigo 221, parágrafo 1º do CPP. E no princípio da concentração, a sua exigência é de que na atividade probatória seja realizada em uma única audiência ou, na impossibilidade, em poucas audiências sem que não exista grandes intervalos entre elas. Há também o princípio da publicidade. De acordo com o ARTIGP 5, inciso LX da CF, visa garantir que a instrução seja acompanhada não apenas pelos sujeitos processuais, mas também pelo público, sendo vedado qualquer atividade secreta. O princípio do privilégio contra a autoincriminação traz a ideia de que pertence ao acusado ou investigado o direito de abster-se de praticar qualquer conduta que possa causar a obtenção de prova em seu desfavor. Da autorresponsabilidade visa atribuir às partes o ônus de produzir prova de suas alegações, estabelecendo que elas terão de arcar com as consequências processuais de eventual omissão. Por último, temos o da investigação. Mostra que o juiz deve zelar pela obtenção de provas que permitam o esclarecimento do fato submetido a julgamento, sem que esteja limitado na formação de sua convicção pelos elementos trazidos ao processo pelas partes. As provas podem também ter a sua classificação quanto ao objeto. Ela ainda pode ser classificada quanto ao seu sujeito, sendo composta pela prova pessoal, A prova também vai ser caracterizada quanto ao seu valor.
E por último, ela pode ser caracterizada quanto à sua origem. Com relação aos meios de prova, temos a Agora, falando das provas em espécies, existem a ainda dentro desse sistema. Existem os fatos que impedem de prova e os que dependem. Já no que tange aos fatos dependentes de prova, eles precisam que elas sejam admissível, fundada e concluente.